Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 26 de maio de 2025, nosso devocional diário está no espetacular capítulo 8 do livro de Romanos. Para mim, um dos capítulos mais vigorosos, mais interessantes, mais vívidos da palavra de Deus. Paulo começa: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação. Não há quem possa condenar aqueles que estão em Cristo Jesus. A ira de Deus não virá sobre ele, o diabo pode fazer acusações, pode trazer tentações, mas nada vai te derrubar. Se você está em Cristo Jesus, você não tem como mais ser condenado. A condenação à morte eterna, a condenação ao inferno está longe de você, porque Cristo Jesus já pagou pelo seu pecado. E a pena, ela não vai ser cobrada uma vez mais. É apenas uma vez e Jesus Cristo já pagou por ela. Mas ele vai explicar que tem que ser aquele que anda segundo o Espírito. Porque, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Veja que aquele que, quando não temos o Espírito Santo, quando não temos Jesus, as nossas inclinações, motivações, aquilo que nos faz viver é a inclinação para as coisas da carne, a inclinação para as coisas do pecado. O mundo é atrativo para nós, as insinuações do diabo são audíveis, nós gostamos das coisas do mundo, o pecado nos é palatável, o pecado nos atrai e nós simplesmente nos deixamos levar por ele e gostamos disso, essa é a inclinação da carne. Mas aquele que nasce de novo, aquele que nasce do Espírito, ele agora muda as suas inclinações, as coisas espirituais são aquilo que ele busca. Nos lembremos que Paulo, no capítulo anterior, ele falou que muitas vezes ele queria uma coisa que não fazia porque o pecado ainda tinha ali uma certa força sobre a vida dele. Ainda assim é conosco, mas entenda, a maior parte das inclinações são voltadas para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, e mesmo quando fazemos as coisas ruins, que infelizmente vamos cometer, nós não sentimos mal. Por quê? Porque é o Espírito Santo nos alertando de que estamos indo no caminho errado. Mais abaixo nós vamos ver ele continuar falando sobre isso. Olha lá no versículo 13: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que coisa espetacular! Se nós vivemos segundo a carne vai produzir a morte. O salário do pecado é a morte. Paulo falou 2 capítulos antes deste. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos as obras do corpo, nós viveremos. Ou seja, nós pelo Espírito conseguimos vencer o pecado, conseguimos vencer o mal que está em nós. É uma batalha constante, é uma batalha que não termina nesta face da eternidade, não termina enquanto aqui estamos vivos. Veja que quem recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito que clama a Ele. Olha o que ele diz no versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Somente pelo Espírito nós temos a compreensão de que Deus é o nosso Pai, que nós somos co-herdeiros com Cristo, de que nós somos aqueles que receberam a mesma herança do próprio Jesus Cristo, que veio para nos salvar. E aí ele vai dizer coisas espetaculares: se eu sou filho, se eu clamo a Deus como meu pai, meu Abba. Abba é uma palavra hebraica que quer dizer pai no sentido mais íntimo possível. É como se falasse papaizinho, painho, paizinho. É dessa maneira. Mas se entendemos isso, o que vem a partir do versículo 18 se torna uma realidade para nós, ou o que está no versículo 18 se torna uma realidade para nós. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja que Paulo está aqui trazendo as expectativas daqueles que são filhos de Deus. Ele está olhando para a eternidade e ele olha para a eternidade vendo que aquilo que está preparado é muito maior do que qualquer aflição que tenhamos nesse tempo. Nós sabemos que nesse tempo as coisas estão com dificuldades. Olha o versículo 22: sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, temos o Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a
redenção do nosso corpo. Veja até quando vêm as aflições, até quando vêm os problemas, até quando vão vir as dificuldades pelas quais nós vamos passar, até a redenção do nosso corpo, ou seja, até a ressurreição. Nós vamos morrer, vamos para a glória, esperamos Jesus voltar. Aqueles que estiverem vivos receberão um corpo glorificado aqui, vivos, e se juntarão aos que morreram para também poder estar com esse corpo glorificado e vivendo com o Senhor. Nós estamos esperando isso, não só nós, a própria criação está gemendo esperando por isso. No livro de 2 Pedro, nós vamos ver que Pedro diz que esse lugar está reservado para fogo, ou seja, essa terra ela vai ser consumida para que uma nova terra seja composta. É o que João vai dizer no final de Apocalipse: novo céu e nova terra, tudo novo, tudo preparado. Todas aquelas promessas de Isaías, onde ele fala que ali o leão vai pastar com o cordeiro e nós viveremos num estado maravilhoso. Aquilo que as pessoas pensam que é um milênio apenas que vai ter aqui nessa terra, não, queridos irmãos, esse é o estado eterno, esse é o estado maravilhoso que está preparado para nós no dia da vinda de Cristo, onde ele se ressuscitará os mortos, estipulará o juízo final, e ali ele trará o novo céu, a nova terra, e todos nós estaremos nessa terra glorificando. Aqueles que são salvos estarão sendo trazidos para a alegria eterna, para um banquete especial, e durante aquele banquete veremos a nova Jerusalém descendo do céu adornada, uma espécie de capital para essa nova terra, para esse novo céu, para essa nova realidade. E é isso que nós temos, essa expectativa. Nós que temos as primícias do Espírito esperamos isso, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que Paulo está dizendo: não há nada que não seja preparado por Deus que possa trazer mal, porque tudo contribui para o bem. E aí ele vai trazer aqui como nós entendemos a salvação. Ele diz aqui no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Primeiro, Jesus era o unigênito. Lembra-se, João 3,16, deu o seu Filho unigênito. Agora que ele morre e ressuscita, ele se torna o primogênito, porque também entramos aqui na família, somos irmãos de Cristo. Mas veja que ele vai trazendo aqui que Jesus, ele predestina as pessoas. Deus predestina. Em algum momento, antes da fundação do mundo, nós somos predestinados por Deus. Em um momento, na nossa história, nós somos chamados. Ao que predestinou, aos que predestinou, esses ele chama em algum momento, e aos que ele chama, ele também justifica. Nós já falamos sobre o que é a justificação. Ele te chamou para te tornar justo diante dele, e aos que justificou, estes também glorificou. Veja que a glorificação é justamente o que eu falei antes, é a nossa vida no estado eterno, com o corpo totalmente redimido, livre do poder do pecado. Mas Paulo já coloca aqui como no sentido passado. Por quê? Porque a convicção de que nós já estamos salvos por causa daquilo que Deus preparou para nós é especial. E aí nós vemos aqui no finalzinho desse capítulo ele perguntando: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o versículo de número 32. E ele diz especialmente no 31, e agora no 32 ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? E aqui ele vai dizer no finalzinho algo especial, espetacular, sobre a questão do amor de Deus por nós. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, nem há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Ele diz assim no versículo 35, depois no 38 e 39: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você consegue entender, absorver isso? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Se Ele te amou, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Como Ele te amou nesta vida, neste momento em que você pode estar me ouvindo, pode ser o seu chamado especial. Essa palavra possa estar ardendo em você, você está sendo chamado. Se Ele te chama, você entrega a vida a Ele e Ele te justifica. E se você é um justificado, pode ter certeza, você também vai ter uma vida glorificada com Ele no novo céu e na nova terra, onde todos estão esperando essa redenção
salvação final. Viva segundo isso. Como eu disse, esse capítulo é especial, é maravilhoso, por isso estendeu-se um pouquinho mais aqui o nosso áudio de hoje. Mas não deixe de curtir, compartilhar, leve essa palavra adiante, porque ela pode arder em outros corações para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.